Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tiago Produções. Hoje vou falar sobre a beta do jogo Destiny, para ser lançado em setembro. A beta esteve disponível desde o dia 17 de julho até ao dia 27. Para os que jogaram, foi uma experiência incrível. Eu adorei a beta, foi magnífica. Não notei nenhum bug assim de maior relacionado com o jogo. Apenas tive alguns problemas de conexão, mas são problemas normalíssimos num jogo que esteja em fase beta. Mas de resto, para um jogo que ainda está nesta fase de desenvolvimento, o jogo estava espetacular. Como sabem, este é o primeiro jogo feito pela Bungie que não pertence à saga Halo, pelo que as expectativas eram muito altas e certamente que os desenvolvedores e toda a equipa da Bungie sentia essa pressão em cima dos ombros. Portanto, no geral, a expectativa é que este jogo seja brutal e que continue o legado de sucesso que a Bungie tem tido com a saga Halo. Irei falar disso mais adiante. Irei agora debater sobre os aspectos que eu encontrei no jogo, os aspectos positivos e alguns aspectos não tão positivos, mas sendo que a maior parte desses aspectos estão relacionados com o facto do jogo ainda estar em fase beta, pelo que certamente serão todos resolvidos quando do lançamento final. Irei começar por dizer alguns dos aspectos positivos que eu encontrei nestes últimos dias, enquanto estive a jogar a beta. A começar pela jogabilidade, muito boa, muito fluida. Adorei principalmente os bónus que nos são apresentados ao longo da progressão do jogo, nomeadamente o duplo salto, que nos permite fazer 2 saltos, sendo que o segundo salto serve-nos para dar altura extra. E ao que parece, ainda existe um triplo salto, mas eu não consegui chegar a esse nível, pois é um dos problemas da beta, é que não chegámos a testar todos os bónus do jogo, pois apenas estamos limitados ao nível 8. Pelo que a maior parte das armas e a maior parte das habilidades ainda não puderam ser testadas pelos jogadores. Mas mais quando o tempo chegar, quando a devida altura chegar, iremos conseguir jogar o jogo completo e aí irei dar um verdito final. Mas penso que para uma versão beta a jogabilidade está fenomenal. Não esperava que estivesse assim tão polida e tão fluida como está agora. Mais uma característica fixe do jogo é o facto de a qualquer momento no jogo podermos chamar o nosso Ghost carregando no Select, e ao pressionarmos uma tecla, o quadrado na PlayStation, podemos chamar um veículo. Normalmente começamos com uma moto, como é que eu ia dizer? Não é de chamar uma moto porque não tem rodas, flutua, mais parecido com um Ghost do Halo. Então podemos pegar nesse veículo parecido com uma moto e andar pelo mapa, sem termos de correr de um lado para o outro. Isto é particularmente útil nos mapas de exploração, naqueles mapas enormes que demoram imenso tempo a ir de um lado ao outro, de um checkpoint ao outro. Fenomenal. E esse é um dos aspectos que eu queria mencionar, que era o facto de o mapa de single player que nos foi apresentado era um mapa muito bom, era um mapa que decorria num ambiente frio, uma neve. Penso que enquadra-se mais sendo um mapa russo, uma antiga base militar russa. Parece-me ser uma antiga base militar russa. O mapa é enorme, há áreas abertas para serem exploradas e tem vários edifícios espalhados pelo mapa e passagens subterrâneas para podermos também explorar e encontrar inimigos por lá. Muitas vezes estamos num corredor apertado e encontramos inimigos à nossa frente, o que torna o jogo muito mais desafiante. Outras das coisas que eu encontrei dentro do jogo é a enorme variedade de armas que nós temos à nossa disposição. Em 8 níveis, que é os níveis que nos foram disponibilizados na beta, conseguimos desbloquear, apenas por fazer missões, um grande leque de armas que variam desde metralhadoras a shotguns, a armas semi-automáticas, com uma variedade de designs e de miras. Muitas mais estarão disponíveis na versão completa do jogo, não só para desbloquear, mas também disponíveis para compra. Uma das características mais úteis que eu encontrei neste jogo
foi o facto de podermos acessar ao nosso menu de pausa, à nossa gestão de personagem e às nossas opções a qualquer momento do jogo, inclusive durante as cutscenes. Pelo que, dando aqui um exemplo, se estiverem a meio de uma batalha PVP online e desbloquearem algum upgrade para a vossa arma, ou se não estiverem satisfeitos com a vossa arma, podem esconder-se num abrigo que impeça que os vossos inimigos vos encontrem, imprimir o botão pausa, ir às armas, trocar e ver os detalhes da arma para fazer os upgrades e depois continuar o jogo normalmente. Não precisamos de sair nem nada. Uma das coisas mais fixe, engraçadas que eu encontrei neste jogo é que a qualquer momento, se estiverem na tower a fazer compras ou se estiverem a jogar, se exprimirem as teclas do vosso D-pad, podem fazer alguns gestos engraçados, como por exemplo, se exprimirem o botão para baixo, podem sentar-se. Penso que se exprimirem o botão para a esquerda, ele começa a dançar. Isto, podem pensar, ok, isto não serve para nada, mas às vezes é engraçado, principalmente no modo história, quando estamos a fazer cooperativo com alguém, no final da missão andarmos a dançar um bocado, a comemorar, e é um aspecto muito engraçado e que definitivamente diferencia este jogo dos demais existentes no mercado. O último aspecto que eu penso que merece ser aqui mencionado é o facto de, durante o jogo, o nosso radar não ser um radar convencional, em que nos permita ter uma vista aérea do sítio onde nos encontramos, mas que seja uma circunferência dividida em várias secções que ficam vermelhas consoante a direção do nosso inimigo. Portanto, como é que eu ia te explicar isto melhor? Vocês, se estiverem parados, olhar para uma certa direção, se a secção da direita começar a pescar no radar, significa que se encontra um inimigo muito próximo à vossa direita. O que é que isto afeta na jogabilidade? Eu penso que isto é um aspecto muito bom no jogo, porque permite-nos saber se existe algum inimigo a aproximar-nos de nós. Como é que isto beneficia a gameplay? Simples, torna as arenas muito mais competitivas, pois se não soubéssemos a posição dos nossos inimigos, tornava-se muito fácil a alguém poder acampar num canto qualquer e estragar o jogo aos restantes jogadores. Assim, se estivermos a caminhar e subimos o nosso radar a pescar vermelho, sabemos que imediatamente está ali um inimigo e podemos ter um combate frente a frente muito competitivo, o que no final se traduz num jogo muito mais aliciante, num jogo muito mais emocionante e um jogo que nos prende à nossa consola. E é esta característica que, na minha opinião, distingue os melhores jogos dos demais. E sem dúvida que esta beta dá-nos uma preview de que o jogo final nos pode oferecer, e na minha opinião é um jogo que eu recomendo vivamente a alguém que não só que goste de Halo, mas que goste de shooters em geral, e portanto penso que este jogo mereça ser um dos jogos deste ano, e acho que este jogo não decepciona aqueles que tinham altas expectativas quanto a este projeto desenvolvido pela Bungie. Passando agora para os aspectos menos positivos que eu encontrei neste jogo, como já mencionei anteriormente, a maior parte deles podem ser resolvidos numa fase posterior de desenvolvimento, pois obviamente que eu sei que um jogo em fase beta ainda tem muitas correções por fazer, e obviamente que os desenvolvedores estão atentos a isso, estão atentos ao feedback dos utilizadores para corrigir todos os erros e tornar o jogo ainda melhor. Portanto, encontrei durante estes últimos dias alguns erros de conexão com o servidor. Este aspecto negativo eles avisaram, eles nos últimos dias colocaram um aviso no início do jogo a indicar que poderia haver alguns erros de conexão, e realmente houve, a meio de algumas batalhas, perdi a conexão com o servidor e tive que começar de novo. É um bocado irritante, mas temos que compreender que eles ainda estão numa fase inicial. Mas creio que na altura do lançamento do jogo isto esteja tudo resolvido. Uma das coisas que eu mais achei estranhas neste jogo é o facto de o acesso às arenas PVP ser muito dificultado,
para aqueles que não sabem, se quiserem jogar as arenas PVP, têm que passar 5 níveis, têm que passar até ao nível, têm que passar o nível 5 do modo história. Depois de passar o nível 5 do modo história, têm que ir à Tower, ao planeta principal, onde se fazem as compras, ir a uma determinada personagem que fica num... Só que visualizando aqui na minha cabeça, quando nascem, se forem sempre em frente, descerem umas escadas e andarem, penso que sempre em frente, têm que encontrar-se com uma personagem, ativar, que posteriormente ativará as arenas PVP, e depois, a partir daí, vocês podem reparar que no vosso mapa planetário, irão encontrar o Crucible do lado direito do ecrã. Aí é que está as arenas PVP. Eu não sei como é que eles vão implementar esta característica no jogo final, mas espero que eles a tornem mais fácil de acessar, ou que a tornem já ativa no jogo, por pré-definição. Sobre os gráficos, eu queria fazer uma pequena menção, principalmente na versão da PlayStation 3. Eu já tive várias comparações online e reparei, obviamente, que os gráficos na nova geração de consolas estão fantásticos, estão melhorados em relação às consolas desta geração, da 7ª geração. Mas há uns bugs que eu gostava de ver resolvidos no lançamento final, principalmente na versão da PlayStation 3, que foi a versão que eu joguei. Por exemplo, as sombras. Aquele jogo, uma característica que eu adoro são as sombras. Se vocês estiverem entre uma fonte de luz e uma parede, a vossa sombra será projetada na parede ou então no chão. Um dos bugs que eu encontrei na versão da PlayStation 3 foi o facto da sombra estar toda serrilhada. É um bug que eu já encontrei em vários jogos da PS3, inclusive no Gran Turismo 5, um jogo muito famoso por ter esse bug. Se estiverem a fazer uma corrida no Gran Turismo 5, hão de reparar que muitas das vezes as sombras do vosso carro estão todas serrilhadas. É um erro irritante, mas espero que eles consigam resolvê-lo. E no geral, espero que os gráficos tenham algum upgrade. Obviamente que compreendo que esta seja uma fase beta, mas espero que no jogo final os gráficos sejam melhorados e que estejam o melhor possível, que aproveitem o melhor potencial possível da PS3 e das consolas da atual geração, e que utilizem o potencial extra das consolas de nova geração para proporcionar uma melhor experiência ao jogador. O último aspecto que eu penso que aqui devo mencionar é o facto das missões no modo campanha. Não estou a falar das missões de exploração, estou a falar das missões normal, missões de história, serem um pouco repetitivas. Este é um problema que eu tenho encontrado na grande maioria dos first person shooters, jogos como Call of Duty, Killzone, que a história baseia-se muito em correr de estamos num checkpoint, correr, chegar ao outro checkpoint, matar meia dúzia de gajos, correr, ativar uma coisa qualquer, correr, matar mais uns gajos. Isto torna o jogo muito repetitivo e ao fim de algum tempo eu farto muito facilmente do modo campanha. Espero que, isto foi só uma beta, mas espero que no jogo final, espero que a Bungie seja mais criativa nas missões, o que os permita destacar este jogo ainda mais dos competidores. E que seja um jogo com uma campanha muito memorável, tal como os jogos da série Halo. Agora vou para a segunda parte do vídeo, em que vou falar da expectativa em redor deste jogo e um pouco do que originou essa expectativa. Tanto como sabem, a Bungie trabalhou na famosa série Halo, na trilogia original, no Halo 1, 2 e 3, trabalhou ainda no Halo 3 ODST e no Halo Reach, que foi o último jogo de Halo que eles fizeram e que não foi muito bem recebido quanto os outros. A série Halo atualmente agora é desenvolvida pela 343 Industries, um estúdio ligado à Microsoft. A Bungie, após ter deixado de desenvolver jogos de Halo, dedicou-se aos seus projetos independentes. O primeiro dos quais é este jogo Destiny. Obviamente que a expectativa é muito elevada, a fasquia está alta. Toda a gente espera que este jogo seja uma nova era para a Bungie, que seja o início de uma nova saga, que
que esteja ao nível ou melhor do que a saga Halo, e principalmente os fãs que tiveram decepcionados com os novos jogos do Halo, o Halo 4, que vejam no Destiny uma alternativa que se identifique mais com o estilo de jogo deles. Uma alternativa inspirada, muito semelhante à trilogia original de Halo, aos jogos do Halo desenvolvidos pela Bungie. Outra coisa que eu espero deste jogo é que conquiste muitos fãs, também do lado da PlayStation, pessoas que nunca experimentaram um jogo do Halo, ou que nunca tiveram um jogo do Halo, e que passem a gostar de shooters espaciais. Portanto, os aspectos que eu espero que este jogo, e não só, que eu e que a comunidade espera que este jogo tenha, sejam uma jogabilidade inspirada em Halo, obviamente. Esperamos que a Bungie mantenha muito dos aspectos da jogabilidade de Halo que nós adoramos, e também que desenvolva e evolua e que adicione novas características que melhorem a jogabilidade já existente. Esperamos também níveis épicos, níveis grandes com uma enorme componente de exploração. Uma característica muito única nos jogos de Halo é que os níveis, no modo história principalmente, eram enormes e que exigiam ao jogador uma enorme capacidade de ter paciência e de explorar o mapa todo para encontrar o caminho certo para conseguir sair da situação. Isto é uma característica que torna os shooters muito mais interessantes, pois não temos que andar de checkpoint atrás de checkpoint em linha reta. Uma coisa que eu não gosto nos shooters atuais é que a modo história se baseia em andar de checkpoint a checkpoint em linha reta, matar inimigos checkpoint, e portanto espero que este jogo, tal como os jogos dele, seja um jogo mais interessante, um jogo de maior exploração, e que no final o utilizador tenha mais controle sobre o que ele quer fazer no jogo. Se quiser optar por ir por um caminho, vai por esse caminho. Se quiser optar por ir por outro caminho, vai por outro caminho. Temos que dar essa liberdade ao utilizador. Penso que isto irá tornar, obviamente, os jogos muito mais interessantes. Outro dos aspectos que esperamos pelo Destiny é o modo multiplayer competitivo. Mais uma característica que distingue os jogos de Halo foi o modo multiplayer. Como sabem, principalmente o Halo 2 foi o que despletou esta enorme explosão de jogos online na Xbox original, com um modo multiplayer muito competitivo e viciante, que prendia os jogadores às suas consolas. Outra das coisas que eu espero ver neste jogo é a tecnologia de ponta. Também um dos aspectos que tenho visto, não só em Halo, mas como em qualquer shooter espacial, é todos os gadgets e tecnologia que o jogo possui, desde armas de laser, armas de plasma, a granadas que se separam e que fazem coisas. Basicamente, o céu é o limite para a imaginação dos desenvolvedores. Outros dos aspectos, a possibilidade de encontrarmos veículos. Na saga Halo também era muito conhecida por podermos, durante o modo Story e no modo multiplayer, podemos encontrar veículos espalhados pelo mapa e andar com eles e derrotar inimigos com eles e fazer, às vezes, grandes batalhas de veículo contra veículo, tanque contra ghost, nave contra jeep, tornando o jogo muito mais emocionante. Um dos aspectos que ainda não pude avaliar muito bem na beta é a história do jogo. Novamente na beta só temos meia dúzia de missões, não temos nenhuma pista sobre a história, como é que vai ser a história do jogo, mas esperamos que seja uma história muito emocionante, com personagens carismáticas e que prenda o jogador ao ecrã, e que lhe dê a curiosidade, a vontade de saber como é que vai acabar o jogo. Isso também distingue muito os jogos, os bons jogos, os jogos que saem-se bem, que têm boas vendas, dos demais jogos genéricos que vemos à venda. E obviamente que chegamos ao final, que é o primeiro teste à capacidade da Bungie de fazer um bom jogo sem usar o nome Halo, porque convenhamos, é muito mais fácil fazer um jogo como, por exemplo, o Halo 5, um jogo que usa o nome de uma franquia já conhecida e que sabemos que garantidamente
vai ser muito bem sucedido. Obviamente que o desafio agora é muito maior, não se trata apenas de fazer mais um episódio para uma saga já conhecida, uma saga já estabelecida, mas criar uma saga completamente nova, criar completamente uma nova fanbase. Portanto, este jogo tem que ser, obviamente não pode ser perfeito, nada é perfeito, mas o jogo tem que roçar a perfeição, tem que impulsionar os jogadores a comprá-lo, tem que impulsionar os jogadores a gostar da história, a gostar da personagem, a torná-la tão carismática ou mais como o Master Chief. Tem que ter um bom modo multiplayer, muito competitivo e que prenda os jogadores à consola mesmo depois de acabarem o modo história, e que no final construa uma boa fanbase de jogadores que adorem a história, que adorem o jogo, que adorem a jogabilidade, multiplayer, etc. E que cause uma ansiedade dos jogadores para a próxima aventura dessa tal personagem, da qual ainda não sabemos qual vai ser. Penso eu, mas... Portanto, agora a responsabilidade está nas mãos da Bungie. Esperamos todos nós o melhor para eles. Esperamos que estabeleça uma nova franchising, que cause uma explosão, um abalo no mundo de jogos, um abalo positivo, que force a inovação no mercado de jogos, que é uma coisa que nos falta atualmente. Inovação nos jogos. Nós, nos últimos tempos, temos tido muita falta de inovação, muitos jogos repetitivos, especialmente no ramo de shooters. Os jogos têm sido muito iguais, muito genéricos, e é estes jogos diferentes que se destacam, que marcam a diferença e que no final são mais bem sucedidos que os outros. É com esta impressão que eu vos quero deixar, que eu estou com muitas expectativas em relação a este jogo, tal como toda a gente. É o primeiro teste da Bungie depois de sair da saga Halo. Toda a gente espera que este seja a prova definitiva que a Bungie consegue viver sem o Halo, e que a prova definitiva que a Bungie consegue fazer um jogo espetacular e que ela sozinha, sem a ajuda da Microsoft, consegue criar uma franchise nova que rivalize ou que ultrapasse as franchises já existentes. Ok, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam ao canal. Espero que tenham gostado desta nova experiência de vídeos que eu estou a fazer, de comentário / revisão. E até à próxima, até uma próxima oportunidade. Adeus.